Vamos ver aqui, esses jogos têm histórias ruins e eu vou te provar vídeo do Draumask de um dia atrás, bora. Antes de mais nada, eu sou um fã gigantesco de Dark Souls. Joguei os 3 primeiros. Antes de mais nada, eu sou um fã gigantesco de Dark Souls. Joguei os 3 primeiros, joguei Sekiro, joguei... A Demon Souls que é bom nada, né, safado? Porque quando Demon Souls saiu, ninguém gostava. Sei que e tal, Demon Souls, uma merda, né? Aí agora, mas Dark Souls todo mundo gosta. Dark Souls todo mundo gosta. Aí, já não briga com o Draw de graça. Da última vez que eu fiz isso no Twitter de zoeira, falando a comunidade de JRPG por turno vai te pegar. Caralho, mané. Por algum motivo realmente foram atrás dele, pegaram ele, cara. Só faltaram espancar ele na rua. Porque ele falou de Expedition 33, que gostou e não gosta de Quick Time Event. Não posso brincar não, mano. Agora a comunidade de Demon Souls vai atrás dele. Elden Ring. E eu também não sou um fanboy chato. Eu gosto das mecânicas, eu gosto do tipo de jogo que ele é. Eu também jogo jogos que são Souls-like, Lies of P, Nioh, Timésia. E tendo muito carinho e amor por jogos Souls-like, eu tenho que falar, a história da maioria deles é uma droga. Inclusive... Depende se a história te atrapalha durante a gameplay. Se a história ela é uma história, storytelling ambiental e não te atrapalha na gameplay, você pode considerar que é uma execução boa da história. Hollow Knight. Antes de você me apontar um fuzil na minha cabeça, me escuta por um segundo. A minha cabeça idiota funciona da seguinte maneira. Ela divide uma história do jogo em duas partes. A primeira é a história. A história é o que você joga no jogo, é os personagens que você conversa, são os acontecimentos que você vivencia, são as consequências do que você faz. É a história embutida e história emergente que ele vai falar, né? E a outra parte é a lore, é a história. Ah, não. Ele tá falando de outra coisa. É que se tem história, a narrativa emergente e a narrativa embutida. A narrativa embutida é que o desenvolvedor botou dentro do jogo para você, a narrativa emergente é a sua história jogando o jogo. Os acontecimentos que são gerados a partir do seu próprio gameplay. História do mundo é a coisa que fica entre as linhas. São acontecimentos que não envolvem diretamente sua aventura ali no momento. E eu preciso dizer uma coisa muito séria. Eu não respeito lores. Por quê? Ah, tá. Isso aí também é uma boa divisão que ele fez, né? Que ele tá falando que é a diferença da trama, que seria a parte da história, e do lore, que seria o contexto ou a história, a grande história em si, né? O world building, a criação de mundo. Mas lore é para quem já gosta. É isso. E o lore raramente tem valor real se não for acompanhado de uma boa narrativa. E essa narrativa não precisa ser textual, tá? Essa narrativa pode ser feita de forma ambiental, pode ser feita de forma indireta, pode ser feita até de forma junto do gameplay. O Dark Souls vai para isso, né? A história é contada através do ambiente, de pequenas frases. Se você quiser ir atrás, você pode ler os documentos, né? E também dos chefões, até da própria moveset dele, né? Elas são muito fáceis de fazer. Você pode fazer uma lore muito detalhada. É verdade, exatamente. Sobre como existia talvez um reino que odiava dragões, mas a O que princípio... importa vai ser a execução disso dentro da trama, né? Pro lore ficar legal de verdade. Senão, é só infodump. Infodump por infodump qualquer um faz. Porque você, como a escrita de lore não é uma escrita narrativa, ela é uma escrita informativa, isso deixa... É a mesma coisa de teoria de anime e mangá. As pessoas acham que é incrível por quê? Porque é escrita de forma informativa. E isso abre... Tipo, não existe execução real daquilo, né? Então, nosso cérebro tende a imaginar a melhor versão possível daquilo. de algum jeito se apaixona por um dragão, eles têm um filho em segredo, e aí o rei manda um exército enorme matar o dragão, mas aí a princesa dá um discurso de 1 minuto tão bom que ela muda o pensamento de todo mundo e todo mundo começa a amar dragões logo em seguida. É uma lore incrível. Só que se você pegar essa lore e pedir pra alguém fazer um roteiro de algum filme ou outra coisa, ou contar em detalhes, a coisa fica muito mais difícil. Porque é muito fácil você falar, tal personagem era assim, tal coisa aconteceu. Exatamente, o Draumask tá metendo pedrada aí, ó. Tudo foi grandioso dessa forma, mas na hora de fazer os detalhes, pode chegar a ser impossível. A princesa teve um filho com um dragão. Como? O reino odiava... Não, como é o menor dos problemas. As meninas que leem Dark Fantasy, Dark Fantasy é Dark Souls. Será que tem alguma relação? As meninas que leem Dark Romance sabem muito bem como isso é capaz de acontecer.
Dragões. Como exatamente? Como tudo isso aconteceu? Ela deu um discurso de 1 minuto. Que discurso ela deu? Quando você pega todos esses detalhes, você percebe que é muito difícil fazer uma história coesa, que faça sentido, que supere as expectativas de como essa história foi contada. Porque é muito mais fácil você falar que algo aconteceu do que você falar como a coisa aconteceu. Não que... O que mais importa? O world build é uma parte específica desse mundo criado. O que importa pra quem? O que importa pro jogador é apenas aquilo que influencia o leitor, é apenas aquilo que influencia diretamente a história ou o gameplay naquele momento. Você pode ter mais uma boa escrita, ela não vai escrever só o que influencia aquilo naquele momento. Ela vai escrever uma camadinha extra, porque isso vai te ajudar a ter contexto para criar novas coisas, preparar novas situações, se planejar para o futuro e dar mais substância. Mesmo que o jogador não veja, aquilo está conectado com outras coisas. Mas se você exagerar nisso, você entra numa espiral onde você só fica escrevendo lore e nunca sai e ninguém liga para sua árvore genética, genealógica de 15 gerações da família real do seu reino. Ninguém liga. Ninguém liga, Pedro, de 15 anos do passado. Ninguém liga. Foda, mané. Já passei isso na pele. Esteja desmerecendo lores. Elas são importantes, elas são boas pro desenvolvimento do mundo. Mas quando um jogo inteiro se baseia apenas nessa lore grande, extensa e, entre mil aspas, detalhada, o que mais o jogo tem? E é aí que vem não tô falando de você, Pedro. Tô falando de eu mesmo. Meu nome é Pedro. Não sei se você sabia disso. Mas eu já fiz isso de fazer mega lores infinitos e não dá em porra nenhuma. Ninguém vai ler essa merda. Problema com jogos Souls-like, ou jogos que se inspiraram no Souls-like. Geralmente esses jogos não têm uma história boa, porque eles não te contam história nenhuma. Tudo que você faz é ficar andando, vendo mapas maravilhosos. Mas tudo que você vê são personagens que falam de maneiras totalmente enigmáticas e que não fazem até muito sentido. Você encontra vários itens que têm descrições meio vagas sobre coisas que você nem sabe, nem entende. Você mata chefes que falam... É muito engraçado as pessoas que sabem escrever, estão acostumadas com isso, não saber de saber, mas que escrevem, né? Você bota coisa vaga porque você não, muitas vezes, né? Porque você não tomou uma decisão sobre aquilo ainda, mas você precisa deixar aquilo naquele ponto da história. Você deixa um monte de coisa vaga e fala, depois eu tomo uma decisão sobre isso. Aí o nego olha e fala, nossa, caralho, olha só como é que eu consigo esse simpático. Aí você tá tipo, é isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Aí você tá tipo, meu Deus, eu só não sabia o que fazer com aquilo na hora, então eu deixei meio vago. Ou tipo, mano, não quero decidir não, deixa esse contexto aqui meio vago, a direção é essa aqui, mas depois eu decido. É sempre assim. São coisas que você fica, mano, o que você tá falando, seu louco? Não, Ceros, não sei o que é um celote, não tem bebê no seu colo, maluco do caralho. E aí você zera o jogo e você termina com uma sensação de, ok, o jogo foi divertido, mas não entendi porra nenhuma. O problema é que, assim como tudo na internet, existe muito fanboy e pessoas que são muito defensivas sobre as coisas que eles gostam. Tenho certeza que vai ter muita gente me criticando em rede social ou nos comentários falando coisa como, do que você tá falando, seu idiota? A história do jogo... Cara, a edição do Dragon Mask é muito zoomer, né, cara? Porra, já sou velho demais pra essa merda. A cada 3 milésimos de segundo já tem um movimento, um meme, uma explosão, um negócio assim. As crianças hoje estão muito fodidas, o cérebro já derreteu. É incrível! E pra essas pessoas eu tenho uma pergunta. Você sabe a história porque você jogou o jogo ou porque você viu um vídeo no YouTube? Porque eu duvido muito que a maioria dos jogadores que jogaram esses jogos pegaram cada item, inclusive os mais secretos possíveis. Eu gosto. Mano, seu nome do chat é Ben 10. Isso já diz tudo que eu preciso saber. E leram a descrição de cada um deles, abriu uma planilha no Excel e montou a história cronológica do que estava acontecendo. Eu duvido muito. E não é como se eu estivesse criticando você ver a história de um jogo pelo YouTube. Pelo contrário, não tem nada de problema nisso. Tem vários detalhes que você pode deixar passar, alguma missão secundária, algum personagem que você acabou não conhecendo. A edição não é ruim em si, mas o estilo de edição, meu Deus do céu. É muito rápido. Muita coisa, tipo, caralho, tem um estímulo constante toda hora. Quase que não dá pra focar no que ele tá falando, de tanta coisa que tá acontecendo na tela, meu Deus do céu. Talvez o jogo tenha uma light novel ou um mangá que você nunca ouviu falar, que tem informações que acrescentam no que você presenciou. O problema é, quando a única maneira de você presenciar uma história é porque alguém teve a paciência de, por dias, ler todas as pequenas informações... Ben 10 tem quase 20 anos, nossa. Puta merda. O povo que tem Ben 10 no nome do chat já tem 30 anos de idade, é isso? Os caras são velhos também.
do jogo e fazer em um vídeo de YouTube, dá pra dizer que a história é boa, ou pelo menos bem contada? Porque bem contada eu tenho certeza que não é. E sobre ela ser boa, é o que eu falei sobre lore. Geralmente esses jogos são contados por itens. E além de lore ser fácil de ser contada, os desenvolvedores propositalmente deixam lacunas que os fãs, entre aspas, têm que fazer teorias pra encaixar no meio. Vocês estão entendendo um nível de tipo, quê? E eu sempre tive esse pensamento, desde o primeiro Dark Souls. Mas um jogo que eu joguei recentemente que me fez ter certeza de que minha opinião possivelmente está certa, pelo menos na minha cabeça, é Nine Souls. Não Souls, Souls. Aquela bola no céu. Se você nunca ouviu falar, Nine Souls é um jogo de Metroidvania. É lindo. É um dos poucos Metroidvania que eu tenho vontade de jogar. Com mecânicas de Souls-like, de você morrer, pegar seu loot de volta e melhorar como um jogador, suas próprias habilidades. E também com muito parry. E de primeira você pensa que esse jogo vai ter uma história Souls-like, em que ele não vai te contar nada de nada, os personagens vão falar coisas enigmáticas, só vai ter descrição de itens e você vai zerar o jogo com uma sensação de, zerei o jogo, ele é bom, mas não entendi nada. Mas ele me surpreendeu muito, porque mesmo ele sendo um Souls-like e um Metroidvania, ele tem uma história muito bem contada. A história tem arcos, tem conversas, tem cutscenes, tem momentos, tem escolhas. Claro, no começo você cai de paraquedas, porque você tá tipo no jardim do Éden, e aí numa fábrica de carne humana. Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? E eles falam nomes e termos que você não entende, mas pouco a pouco a história vai te apresentando em detalhes, e quando você chega no meio, você já tá entendendo o que tá acontecendo e o porquê você tá ali. Não só isso, apresentando o universo desse jeito que você entende o que você tá fazendo, você sente finalmente interesse em ver itens e descrições e diários e etc. Rodrão, por que você botou um mago fazendo nesse ponto? Você sente finalmente Serviu pra porra nenhuma no vídeo, é só pra deixar com apito pra criança. Interesse em ver itens e descrições e diários e etc. Toda vez que eu ia enfrentar um boss e eu derrotava ele, lembrando que eu sabia quem era esse boss mais ou menos e o que ele tava fazendo e qual era a relação dele com o protagonista, eu abri o, vamos chamar assim, de diário e eu li mais informações, porque eu queria saber mais sobre o chefe, eu queria saber mais sobre o que ele tava fazendo e o que levou a gente a chegar naquele momento. É isso que uma história boa faz, ela te deixa intrigado pra você querer saber mais. E sem dar spoiler, no final eu sabia exatamente quem eu era, o que tava acontecendo, o porquê eu estou ali e por que eu tenho que dar um soco na cara dessa velha filha de uma... Que boss fight incrível e que sensação incrível foi dar um soco na cara dela. Imagina se eu tivesse todo esse sentimento que eu estou tendo agora no momento que eu vi o Gwyn, o último chefe de Dark Souls 1, ou também o último chefe de Hollow Knight. E é claro, aqui é a internet, minhas palavras serão contorcidas e está tudo bem. A galera do Hollow Knight vai xingar ele mais do que a galera do Dark Souls. Mas eu sei que não são todos os Souls-like que contam a história desse jeito. Por exemplo, Lies of P, Timésia ou The Last Hero of Nostalgaia. Esse você nunca ouviu falar, né? Mas vários Souls-like sabem contar a própria história. O problema é, Dark Souls começou uma tendência que até mesmo outros jogos que nem são Souls-likes começaram a fazer também. E eu fico feliz que finalmente... Eu quero ver se a galera vai fazer vídeo de 40 minutos explicando o lore do Battle Hentai quando eu botar tudo vago. Porque eu vou estar com preguiça de escrever e falar, deixa pra depois. Quero ver. Vou cobrar todos os fãs de Souls-like do chat, hein? Essa mania tá diminuindo. E por favor, vão jogar Nine Souls. É muito bom esse jogo, velho. E eu vejo vocês na próxima, gente. Falou! Nem falou mal do jogo. Aí já vão dizer que ele odiou por não elogiar 1000 vezes. Pode... Assim que é fã de Hollow Knight? Battle Hentai realmente é o Hentai? Não, não é o Hentai. É só o nome que é feito pra... O nome do projeto é esse só pra chamar atenção. Mas eu já defini o nome do Battle Hentai, o nome real. Eu adorei o nome, mas eu não vou falar nada. Ninguém roubar esse maldito nome. A gente já tá fazendo Battle Hentai, você não sabe. Mano, é isso. O que o público faça o Battle Hentai. Eu farei Nars, não se preocupe, que bom. Não, mas o título é meio chamativo, né? Mas o argumento dele faz sentido dentro do que ele está propondo. Só que eu não acho que isso é o que determina uma história boa ou ruim. Porque você tem várias formas de absorver a história, né? Mas eu posso te dizer que, pro parâmetro de uma história contada diretamente, de fato, esses jogos não contam histórias diretamente. Mas eles são jogos que vão transferir seu storytelling de outras formas, né? O negócio que eu acho que ele está mais debatendo aqui é o público que vê vídeo e conta a história da parada e usa isso como argumento para falar que a história de Dark Souls ou outros mangá ou outros jogos parecidos é incrível.
Sendo que o público poderia falar a mesma coisa, dizendo, cara, eu acho que é uma história incrível, porque a forma indireta que é contada me dá espaço para imaginar várias coisas, me divertiu, me trouxe um mistério, eu sentia que eu apreciava até vários detalhes, o moveset dos personagens, o dungeon design contava alguma coisa, isso tudo construiu uma experiência muito específica na minha mente, por isso que eu acho que é um tipo de história muito bom. Eu acho que isso é um argumento super válido, super interessante. Que é o que é o meu argumento para Dark Souls e coisas do tipo. Mas ele tá reclamando, eu imagino, né, de pessoas que vê o vídeo no YouTube de 40 minutos explicando o lore de Dark Souls. Aí essa pessoa vai encher o saco dos outros falando que Dark Souls tem a melhor história de todas, é incrível. Sendo que ele está se referindo a um vídeo que resume uma ideia do que a real execução da história naquele jogo. Faz sentido o que eu falei? Eu não vou saber dizer dos jogos específicos porque eu não joguei eles, né? Eu não sou tão fã de Souls-like. Eu gosto do gameplay de Souls-like da vida, mas eu quero um Souls-like anime colorido onde você dá uma porrada nos outros e faça uma grande broca que vai perfurar os céus. Então acho que o mais próximo disso foi o Kazan, né? The Last Berserker, mas eu não joguei. Eu tô meio com Dark Fantasy em geral. É engraçado que é mais uma saturação de ambiente do que de jogo, porque jogar eu não jogo. Os Dark Fantasy. Eu jogo alguns. Já joguei, né? Mas atualmente eu não tô jogando nenhum. Tô jogando Persona 5 Royal, né? Eu gosto mais de Urban Fantasy. Pegadas mais. Hoje em dia eu tô muito mais nos animes da vida mesmo. Mas enfim, é isso aí. Então é isso aí, valeu, Draumask, tamo junto, valeu, espero que os fãs de Hollow Knight e Dark Souls não te persigam. Valeu, meu nobre, encontrei com ele lá em São Paulo, ele é muito gente boa. Valeu, falou, dá like no vídeo, se inscreve, até mais!